Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que determina como deve ser a penhora de bens. Questionado o decreto judiciário do presidente do TJ que estabeleceu diretrizes do plantão forense em todo o estado. Estes são alguns dos destaques entre as decisões do Conselho Nacional de Justiça que se reuniu na última terça-feira, dia 7 de outubro. O Sessão CNJ desta semana começa agora. Antes de rever alguns dos trechos da sessão da última terça-feira, vamos conferir na reportagem de Daiane Garcês um resumo do que foi destaque, como a decisão do Conselho Nacional de Justiça de aprovar uma resolução estabelecendo como deve ser a penhora de bens de empresas. Foi uma terça-feira de muita movimentação no Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros aprovaram a resolução que define como o judiciário deve penhorar valores de empresas devedoras. De acordo com o CNJ, a partir de agora, os juízes vão adotar um único critério. A penhora deve ser feita apenas na conta pré-cadastrada pelos próprios empresários. Para eles, a justiça prejudica as empresas quando bloqueia mais de uma conta. Conforme a decisão, o devedor que não mantiver essa conta ativa vai ter as outras bloqueadas. Durante a sessão entrou em discussão também o caso de um juiz federal que foi afastado do cargo. Ele recorreu ao CNJ porque foi julgado por 11 dos 22 desembargadores. O CNJ invalidou a decisão porque, de acordo com a lei da magistratura, o afastamento de um magistrado só pode ser definido pela maioria absoluta do Pleno. À tarde, outros assuntos em votação. O Conselho decidiu fazer uma diligência nas escolas da magistratura. O objetivo é buscar informações para incluir o Estatuto da Criança e do Adolescente como conteúdo programático nos concursos públicos na área jurídica e ainda como disciplina nos cursos de formação inicial e continuada de juízes e de servidores. Durante a sessão, os conselheiros deram um prazo de 1 ano para que o Tribunal de Justiça do Paraná regularize o funcionamento de todos os cartórios do Estado, que realize concurso público e substitua os atuais funcionários, hoje não concursados, pelos aprovados. Destaques da sessão plenária. Vamos rever os trechos de alguns dos principais processos que fizeram parte da pauta da sessão plenária do CNJ esta semana. Começando com o processo de controle administrativo 617. Nesta ação, foi apresentado pedido para que fosse declarada a ilegalidade da nomeação, sem concurso público, de titular substituta do primeiro tabelionato de protesto de títulos de Curitiba. Processo 6 da pauta é uma vista regimental no PCA, em que é relator o conselheiro Antônio Humberto e o pedido de vista do conselheiro Técio Lins e Silva, que tem a palavra. É número 6 da pauta? É número 6 da pauta. Senhor presidente, trata-se de questão de ordem suscitada pelo eminente relator no procedimento em causa proposto por Regina Maria Girardello, no intuito de ver declarada a ilegalidade do decreto judiciário 272 de 2003, que efetivou Sidneia Maria Portes Name, sem concurso público, no cargo de oficial do primeiro tabelionato de protesto de título da comarca de Curitiba, Paraná. A questão aqui posta decorreu do pedido de extinção do feito, formulado pela servidora efetivada, ora interessada, respaldado em superveniente prejudicialidade advinda no deferimento de tutela antecipada nos autos de ação declaratória, em trâmite na 4ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba. Informa a interessada que nos autos da ação declaratória, ao ser deferida a tutela que permitiu a sua permanência no cargo até o julgamento do mérito, foi devidamente reconhecida a validade da relação jurídica que a mesma passou a manter com o Estado do Paraná a partir do advento de sua efetivação na titularidade do primeiro ofício de protesto. O conselheiro relator, por compreender que a judicialização não pode ser induzida pela parte depois de iniciado o procedimento no CNJ, manifestou-se no sentido de que o julgamento de procedimento administrativo no âmbito deste Conselho não pode ser afetado, prejudicado, nem neutralizado por ação judicial superveniente ajuizada perante outra corte que não o Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve o feito em epígrafe continuar tramitando até final julgamento e, se for o caso, cumprimento da decisão respectiva. Assim se pronunciou o relator e este é o resumo do relatório que faço para votar no seguinte sentido. Tem razão o eminente relator
que com muita propriedade consignou a impossibilidade de judicialização induzida pela parte, depois de iniciado o procedimento no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a fim de neutralizar sua atuação. E mais, nos termos do que prescreve o artigo 102.1, a linha R da Constituição, que conferiu ao Supremo a competência de processar e julgar originariamente as ações contra o CNJ, concluiu que somente um ato judicial emanado do Supremo Tribunal Federal tem o condão de sustar a atuação deste Conselho, por ser a única via judicial competente para exercer o controle de seus atos. Adiro às razões expostas pelo ilustre relator, com a ressalva de que o simples ajuizamento de ação perante a Suprema Corte não tem o poder de afastar o Conselho Nacional de Justiça da causa agora também subjúdice. Somente o ato emanado do Supremo, com comando específico direcionado a este órgão, será capaz, a meu ver, de afastar sua atuação, a fim de impedir que partes irresignadas com as respostas aqui obtidas manejem ações perante aquela Corte Constitucional apenas no intuito de judicializar a matéria e, assim, tornar sem efeito a decisão exarada na seara administrativa. Desse modo, em convergência com o relator, voto pela continuidade do presente procedimento até decisão definitiva daqueles autos de ação declaratória. É como voto, senhor presidente. O conselheiro Técio Lins acompanha o relator. Conselheiro Dalazen. Senhor presidente, também comungo do entendimento de que a judicialização da matéria, salvo perante o Supremo Tribunal Federal, não pode inibir a atuação do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de a autoridade de suas decisões ficar gravemente comprometida. Vejo que realmente é uma questão muito delicada, porque envolve um confronto entre decisões judiciais e as decisões de índole administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Mas também não posso deixar de reconhecer que, para que sobrepaire a decisão do Conselho Nacional de Justiça, para que ela não se esvazie, salvo em virtude de pronunciamento decisório do Supremo Tribunal Federal, é inafastável a adoção da tese abraçada pelo eminente relator e agora acompanhado pelo conselheiro Técio. Aqui eu também adiro. Conselheiro Marcelo Nobre, eu pulei. Tem a palavra. Eu acompanho o conselheiro Técio com o adendo ao voto do conselheiro Altino, do Antônio Berto. Com o relator. Mayra Maia. Tino Pedroso. Com o relator, senhor. Andréa Pachá. Com o relator. Jorge Mauric. O Conselho conheceu da questão de ordem e resolveu no sentido de que o julgamento de procedimento administrativo no âmbito deste Conselho não pode ser afetado, prejudicado nem neutralizado por ação judicial superveniente, ajuizado perante outra corte que não o Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do conselheiro relator. Pedido de providências 1478. A volta do processo em que o Grupo Pão de Açúcar pede que o CNJ determine o aperfeiçoamento do sistema de penhora online Bacen-Jude, com ferramenta que evite prejuízo às empresas com equívocos na aplicação de penhoras. Vamos rever. Também vista regimental no processo número 10 da pauta, a vista do conselheiro Marcelo Nobre e o relator, o conselheiro Antônio Berto. Tem a palavra. Presidente, trata de uma resolução proposta pelo relator